Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o capítulo 21 de Êxodo, que vai falar sobre as leis civis para o povo de Israel da antiguidade. Estas leis eram usadas naquele contexto histórico e não mais para o nosso contexto. E Deus vai impor limites para o comportamento humano onde Israel se encontrava. Então Israel tinha que ter leis que regimentava o país de Israel e assim fazer com que tivesse organização entre as pessoas com outras, entre si. E isto Deus vai impor as leis de modo que vai pôr limites para que as pessoas possam ter um discernimento maior espiritual e não ultrapassem a fronteira, senão as punições são severas. E tinha penas de morte, porque as pessoas aqui estão debaixo da lei. Estão debaixo da lei, elas estão no Velho Testamento, a antiga aliança. Então essa época aqui é uma época remota, as pessoas tinham alguns costumes antigos e Deus permitiu que isso acontecesse, que seguisse o curso natural da história, porque Deus tem uma soberania, tem uma sabedoria muito maior que a pessoa e Ele sabe como contornar a situação da história, pois Ele tem o controle das rédeas da situação. Então Ele permitiu que chegasse a esse ponto para aplicar os ensinamentos espirituais. Então a sociedade se encontrava em uma época antiga e tinha esses costumes ofensivos, mas que Deus regulamentou, impondo limites nisto, e aos poucos, gradativamente, a população foi abandonando isto, pois foi incutido nas pessoas a misericórdia no seu coração, e assim foi sendo abandonado, por exemplo, a questão da escravidão. Até então Deus permitiu que tivesse escravidão, mas Ele foi incutindo a misericórdia e fazendo com que as pessoas abandonassem aos poucos esse costume, passando de gerações em gerações até chegar aos tempos de hoje, onde não existe mais isso. Então, só para salientar, vamos ver o período que está isso. Está no ano de 1448 antes de Cristo. 1448 antes de Cristo. Nós estamos no ano 2019 depois de Cristo. Então ali estamos chegando às 10 pragas do Egito, mais leis da Páscoa, Deus no Sinai, 10 mandamentos, leis civis para Israel. Então o ano é 1448 antes de Cristo. Então isso se estende no capítulo 21 de Êxodo, passa pelo 22 e chega no Êxodo 23 até o versículo, vamos ver, 19, né? Aqui são mais exortações e instruções de Deus, basicamente seria isto, as leis civis de Israel, as leis civis. Então, vem 21 vai falar sobre os mandamentos sobre servos, os escravos, ferimentos pessoais. E é isso. Nos ferimentos pessoais vai falar sobre os escravos também, mas está aqui mais para baixo porque vai falar especificamente sobre ferimentos. Mas aqui já vai falar dos mandamentos sobre os servos. Estas são as leis. E algumas traduções está estatutos, que são regras que são determinantes na conduta civil das pessoas. Então são regras impostas que as pessoas têm que obedecer e tem juízes que regulamentam isso. Então são leis impostas por Deus e as pessoas têm que obrigatoriamente cumprir, senão tem punição. Estas são os decretos
os estatutos, aqui está leis, que você proclamará ao povo. Vai falar sobre o escravo hebreu, homem. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Então a pessoa se tornava escrava por problemas, como a história diz, por problemas financeiros, que ela não conseguia pagar suas dívidas, e ela estava incluída numa família, isso, ou era um mendigo que era pobre. Então um desses dois sentidos, se tornava escravo de outra pessoa. Problemas financeiros ou porque era mendigo. Se algum hebreu comprar um outro hebreu, se comprar vai ter que pagar para alguma pessoa. Pelo que eu entendi aqui, posso estar errado. Me perdoe se eu estiver errado, mas se a pessoa compra, está comprando de alguém. Se ele é escravo, como é que vai pagar para ele mesmo? Então está pagando para alguém, ou para a família, ou para alguém que já tinha ele. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Então aqui está a primeira imposição de limite. 6 anos ele vai trabalhar e no 7º vai descansar, remetendo ao 7, que é o número especial de Deus, que tem a ver com o descanso, que espiritualmente mais profundamente quer dizer a eternidade. O descanso sabático de Deus é a eternidade. Então aqui já incutiu a parte espiritual, que é o descanso, para as pessoas se lembrarem do descanso de Deus, o sábado. E fez isso em anos, 6 anos, e aqui o 7º ano é liberdade, saiu da escravidão mesmo. Que nem o povo saiu da escravidão lá do Egito, o escravo individualmente vai sair da escravidão do seu opressor aqui. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Quer dizer, se ele chegou solteiro, ele vai sair solteiro. Se ele conseguiu uma mulher durante a escravidão, ele não poderia adquirir nenhuma mulher durante a escravidão, pois a lei de Deus diz que ele só pode chegar solteiro e sair solteiro. Porque entra a questão da justiça. Porque se ele conseguiu uma mulher do seu senhor que deu para ele, aí os filhos que saírem do relacionamento entre esse escravo e a mulher que o senhor dele deu para ele, vai ser do senhor, vai ser do dono do escravo. Por quê? Porque pertence a ele a mulher e os filhos que saírem consequentemente, e não do escravo. Só se ele já estivesse casado antes, daí pertence ao escravo. Então aqui que entra a justiça de Deus. Isso enfatiza os detalhes de Deus, a justiça de Deus. Então a parte espiritual aqui também. Vou ler agora aqui, vocês vão entender. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, porque é dele, não do marido, não do escravo. Somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, se o senhor está sendo bonzinho com ele, não está maltratando muito, se ele ama o senhor, isso consequentemente o senhor ama ele, a minha mulher ele também ama, e os seus filhos, e ele não quer sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Por que tem que ser escravo por toda a vida? Porque aquela mulher pertence ao senhor dele. Por isso que tem a justiça de Deus. Então não teria lógica ele sair com a mulher, sendo que a mulher é do senhor dele. Então ele teria que ser escravo por toda a vida. Por isso que tem que ser escravo por toda a vida. E os homens eram muito usados para trabalhos braçais, Por isso que não poderia trabalhar muito tempo ali também, 6 anos, no 7º descanso. E furar as orelhas, porque na orelha vai estar um sinal aqui, a orelha não tem como crescer depois a carne ali,
Então é um sinal evidente que todo mundo pode ver e observar que aquele escravo é para sempre daquele senhor. Por isso que há na orelha, na entrada da porta, furará na entrada da porta. Isso aqui eu já não sei o que é, mas a orelha é porque é para todo mundo ver o sinal ali que é daquele escravo, pertence para sempre daquele senhor. Se o homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Por quê? A mulher, quando ela era vendida como escrava, a mulher, para começar, ela não saía do núcleo familiar, ela pertencia àquele núcleo familiar, ela era da família. Não é que nem nos dias de hoje que a mulher vive sozinha, independentemente. Antes ela era dependente, ficava dentro do núcleo familiar. Se aquela família tinha problemas financeiros, não conseguia mais sustentar ela, vendia ela como escrava. Entendeu? Não é que nem nos dias de hoje que a mulher é independente. Naquela época ela era dependente. Ela não será liberta como os escravos homens, porque ela, consequentemente, na sociedade daquele mundo, ela era usada como mulher do seu senhor. Ela era usada como mulher para ter relações sexuais com seu senhor. Então ela era escrava e mais mulher do seu senhor ao mesmo tempo, pelo que eu entendi aqui. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. A família dela vai ter que pagar para ela voltar para sua casa. Basicamente é isso. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Por que não poderia vender para os estrangeiros? Porque ela estaria incutida em outras religiões, com um povo pagão e não israelita, e ela ia ter prejuízos espirituais estando no meio dos povos pagãos. Entenderam, pessoal? E aqui, pelo que eu entendi, posso estar errado, tá? Esse é um capítulo muito difícil de entender porque trata-se de uma sociedade antiga. Então eu posso errar, mas eu vou falar aqui só para vocês terem uma ideia. Tem a questão do dote contra dote. O dote é um pagamento feito pela família da noiva para se casar com o noivo. E o contradote é o contrário. É o noivo que paga para a família da noiva se caso ela ficar viúva. Então esse pagamento poderia ser do contradote. Eles estariam devolvendo o dinheiro, né? Já que eles estariam pobres. Mas essa informação carece de fontes. Pode ser isso ou não, então só para vocês terem uma ideia do que seria o resgate. Vamos dar um tempo aqui que deu um problema na transmissão. Olá pessoal, voltando aqui depois de um problema técnico no celular. Eu estava dizendo aqui da questão da mulher escrava, né? Então o que tudo indica aqui, eu falei dote contra dote, né? Ao que tudo indica aqui, a mulher escrava se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada, que a família dela resgate mediante o pagamento, ao que tudo indica aqui, posso estar errado, do próprio contradote do senhor que quer pagar para ela, pois a família não tinha dinheiro para pagar o resgate, então devolveu o dinheiro. Ele não poderá vendê-la a estrangeiros. O senhor da mulher escrava, fazendo isso para poder ter lucro e assim reaver o seu dinheiro. E ainda com um valor a mais. Ele não poderá vendê-la a estrangeiro. Por isso que Deus restringiu isso na questão financeira e também seria uma deslealdade. Ele poderia fazer isso somente por lucro, como se fosse uma mercadoria. Somente de lucro e não para usar como escrava mesmo. Não poderá vendê-la a estrangeiras, e até porque ela não poderia ser usada
não poderia ir para outro povo por causa das culturas diferentes daquele povo. Por isso seria deslealdade para com ela. Então a família poderia devolver o contradote que ele deu. Até porque a família vendeu como escrava e ela é como escrava. Então ela tem que ter algum benefício financeiro para aquela família. Algum valor financeiro que era acordado ali também poderia indicar isso, não tenho bem certeza. E eles poderiam ter menos prejuízo financeiro tendo a filha ali, né? Se eles tiverem problemas financeiros, eles têm que ter alguma vantagem financeira dando a filha como escrava. Mas daí se ele devolvesse, não quisesse ela, não gostou dela, né? Algumas bíblias dizem que não se agradou com seus olhos, então elas poderiam devolver o contradote e ter a filha de volta, pois aquele dinheiro pertencia ao seu senhor. Eu li muito e pesquisei, não vi muita informação suficiente aqui. Isso é mais uma interpretação. Posso estar errado. Então me perdoe se eu estiver errado. Falei isso porque ao que tudo indica pode ser isso, mas pode estar errado. Vamos continuar. Se o seu senhor escolher para o seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Por quê? Os direitos de uma filha, não como escrava. Então dizendo com certeza que ela tem um direito para ser tratada de forma digna, como filha, e não como um objeto qualquer, que daquela época as mulheres eram tratadas como objetos. Se o seu senhor deu para o seu filho. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora agora sem precisar pagar nada. Então, se o seu marido, se o senhor que comprou aquela escrava da família, né, que deu um valor ali para a família ter o lucro financeiro ali, pois eles não estavam conseguindo sustentar sua filha e deram como escrava. Ele pegar uma segunda mulher, ele não pode privar a primeira das coisas necessárias para a sobrevivência. Se ele fizer isso, ela pode ir embora sem a família da escrava pagar nada. Se caso tiver algum contradote, não precisa pagar nada de contradote, né? Aqui não existe o dote. Aqui não existe nenhum pagamento da família da escrava inicialmente, porque isso não é casamento. Isso é uma questão de escravo e servo. Então a família da noiva poderia somente devolver o contradote se caso ele não se agradasse. Mas se caso ele pegasse uma segunda mulher e não cuidasse da escrava da filha da filha de alguma família, ela poderia ir embora de graça, porque ele foi desleal para com ela e não sustentou ela nas suas necessidades básicas. E a família poderia, se tivesse o contradote que ele tivesse dado, poderia ficar com o dinheiro, pelo que eu entendi aqui. Não poderia devolver nada. E mais um dinheiro se caso fosse alguma compra da própria escrava aqui, acordado ali entre o servo e a família dela. Mais ou menos é isso, basicamente. Posso estar errado. Isso só para vocês terem uma ideia dos acordos aqui. Ferimentos pessoais. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Simples e fácil assim, sem muita enrolação. Todavia, se o fizer intencionalmente, mas não o fizer intencionalmente, sem premeditação para matar uma pessoa, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir, que mais tarde vai ser as cidades de refúgio. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, quiser matar mesmo por matar, mesmo vendo que era errado e quis matar a pessoa, até mesmo do meu altar mate-o, pois isso para Deus é muito repugnante. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe também terá que ser executado. Feriu até os 10 mandamentos. Aquele que sequestrar alguém. Mas todas essas leis são baseadas nos 10 mandamentos, só que dentro do contexto do povo antigo, né?
leis civis. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado, pois aquela pessoa estava em seu poder. E isto é uma prova evidente que ele sequestrou. Vai ter que ser morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe também tem que ser morto. Então, nas leis de hoje, as pessoas pegam prisão, elas ficam na prisão. Nas leis antigas, se permitia atos ofensivos e maldosos contra as pessoas, mas que tinham certos limites, e em alguns casos a pessoa era morta. Então era rígido. Eram leis antigas e falhas, mas eram punições severas. Então Deus estava restringindo aqui atos selvagens contra outras pessoas. E chegou a um certo modo que a sociedade de hoje em dia, mesmo não sendo muito boa, não pratica mais a escravidão, apesar de ter problemas de assaltos e roubos, né? Mas que na nossa sociedade as pessoas são presas e não mortas, né? Poderia ser morto, porque Deus até poderia permitir, porque não é nada muito repugnante para Deus matar outra pessoa e sequestrar outra pessoa. Já não é mais tolerável. Não é mais tolerável a questão de punimento. Se dois homens brigarem, um deles ferir o outro com uma pedra ou um punhado e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Então isto já enfatiza que Deus separa os pecados. Cada pecado tem a sua gravidade. Um pecado é mais grave que o outro, uma circunstância é mais grave que outra, e Deus é justo e analisa cada pecado e situação da sua medida de justiça. Se ele só deu o golpe e não chegou a matar a pessoa, quer dizer que ele não estava com a intenção total de matar aquela pessoa. Então ele vai ter que se responsabilizar pela recuperação daquela pessoa. Mas se ele matar, aí vai ter que ser morto. Ele teve intenção total. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Quer dizer, vai ser morto também. Teve a intenção de matar. Entra neste quesito aqui. Mas se o seu escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é a sua propriedade. Em algumas bíblias diz que é seu dinheiro. Então ele poderia dar açoites com um pedaço de pau, pois era seu dinheiro. Ele tinha pagado para ter aquele escravo. Ele tinha dado o seu dinheiro, então pertencia a ele aquela pessoa, aquele escravo. Então, se caso o escravo desobedecesse o seu senhor, ele poderia dar algumas pauladas de madeira nele. Mas isso já limitaria para ele não fazer ao ponto de matar, e já impôs um limite. Mas a pessoa estava exposta a levar pauladas de madeira e ficar machucada durante o dia, pois era escravo. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Se eles ferirem uma mulher grávida, não havendo, porém, dano sério no feto, o ofensor pagará a indenização ao marido daquela mulher que exigir, tá certo. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Se caso morrer o feto, vai morrer a pessoa que fez isso. Se caso machucou o olho, pelo jeito o seu olho vai ser machucado. Se machucou o dente, seu dente vai ser machucado. Se for a mão, vai ser a mão. Se machucou o pé do feto, vai ser o pé da pessoa. Se queimou, vai ser queimada. Se feriu, vai ser ferida. E se teve contusão, vai ser contundido. Então aqui é a lei da retribuição por igual. Esta lei aqui já não está mais em vigor, porque Jesus veio e decretou que a gente deve ter mais piedade das pessoas, mas naquela época era antiga, então Deus, pela sua sabedoria, viu que seria mais coerente naquela época fazer isto. Mas na nossa época não existe mais esta questão de retribuir na mesma moeda.
Isso tá mais na questão ali do aborto, né? Do feto ali, porque a descrição vem na questão do aborto. Aqui está continuando a questão do aborto, não para as outras questões. Pelo que eu entendi. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Então pode dar paulada de madeira, só não pode ao ponto de ferir drasticamente. Então ele está pondo um limite aqui, mesmo se o outro tem o direito sobre aquela pessoa que pagou. Então ele vai ter que libertar pela compensação do olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo com compensação pelo dente. Agora outro assunto. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte. Apedrejamento na Bíblia é a justiça de Deus. Só um minutinho, pessoal. Continuando, como eu estava dizendo. O que eu falo que eu não tenho certeza, ou quer dizer que eu posso estar errado. Eu estou falando aqui só para vocês terem uma ideia. É uma meditação e também uma explicação expositiva dos versículos. Entenderam, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Eu não estou inventando nada aqui, eu estou explicando dentro deste contexto. Então vamos ver aqui. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte. Apedrejamento na Bíblia com certeza é justiça de Deus, uma coisa que está errada. E a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Por quê? Porque o boi fez isto sem que o dono soubesse. Então aqui está a justiça de Deus. O dono não sabia, o boi chifrou. Então vai ter que ser morto o boi. O boi teve má intenção. Se todavia o boi costumava chifrar ou o dono, ainda que alertado, quer dizer, sabia disso, não manteve-o preso com o devido cuidado e precaução, e o boi matar um homem ou mulher, o boi também vai ser apedrejado porque fez coisa errada. E o dono também, porque não teve precaução de guardar ele, também teria que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, a pessoa que quer pedir um pagamento poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Pagar a vida, resgatar a sua vida com um pagamento. A pessoa quer um pagamento, daí eles vão ter que entrar em acordo ali com o valor. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina, não precisa ser adulto. Se um boi chifrar um escravo, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo. Porque o escravo ele pertence a outra pessoa, por isso que tem essa diferença. E o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, tá certo? Porque ele que abriu o buraco, indenizando o dono do animal. Ficará com o animal morto. Ainda ficará com o animal morto para enterrar e ter o trabalho de fazer isto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, esse terá que pagar boi por boi, e ficará com quem morreu. Se um boi chifrar outro boi, né? Antes era a relação de um boi com uma pessoa, chifrar um outro animal, terá que, e sabia disso, terá que pagar o boi por boi. Terá que pagar aquele animal e ficará com quem morreu para ter o trabalho de enterrar aquele animal. Então aqui está a justiça de Deus. Nos mínimos detalhes do cotidiano, a justiça de Deus se manifesta, né? Então este capítulo declara a justiça de Deus e a sabedoria de Deus para tentar mudar a situação do povo aos poucos durante as histórias, e aqui começa as suas imposições e limites na conduta das pessoas. Este é o capítulo 21 de Êxodo. O próximo capítulo vai dar continuidade às leis civis e espero vocês no próximo capítulo, pessoal. Tchau.